Meus irmãos, quando aquele irmão trouxe essa palavra dizendo que um dos atributos na vida do cristão que ele apreciava mais não era a fé, nem o amor, mas a alegria. Quantas vezes nós choramos, experimentamos um dos frutos do Espírito. Enfatizamos tanto o amor, a bondade, a longanimidade, a mansidão, a temperança, o domínio próprio. Mas um fruto do Espírito é alegria. Alegria. Aquela alegria que passa, que contagia. Não é a alegria do bobo que ri. Uma coisa é sorrir, outra coisa é ter alegria. Quando voltamos para as páginas da Bíblia, nós percebemos sempre nosso Deus. Ele é um Deus cheio de alegria. Algumas pessoas veem em Deus apenas aquele Deus irado, como alguns imaginam. Mas Deus é um Deus alegre. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 15 que há alegria diante do Senhor quando uma alma se converte. As pessoas que estudam as missões, há uma estatística que 78 mil pessoas se convertem diariamente a Jesus Cristo. 78 mil pessoas, esse é um dado estatístico. 78 mil pessoas todos os dias se entregam a Jesus. Agora imagine 78 mil motivos de alegria para o Senhor. Diz a palavra que o Senhor haveria de ver o fruto do penoso trabalho de sua alma. O fruto do penoso trabalho quando o seu corpo foi quebrado, quando o sangue foi tirado, seus gemidos, suas lágrimas, sua agonia, sua dor, sua tristeza. Mas diz que ele haveria de ver o fruto do penoso trabalho da sua alma e se alegraria. Ou seja, quando eu me converti, aquilo tocou no coração do Senhor e Ele se alegrou comigo. Quando você se converteu, você passou a ser motivos de alegria para o Senhor. Deus é um Deus alegre. Alegre no sentido, o próprio Deus pode parecer estranho. Mas lá no livro do profeta Sofonias, e Sofonias é um profeta que os irmãos não conhecem tanto, ou devem conhecê-lo. Ele é chamado um profeta menor, mas tinha uma mensagem tão grande. Sofonias capítulo 3, o versículo 17 diz: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Ou seja, o que pode provocar alegria no Senhor? Qual é a fonte da alegria do Senhor? Seu povo, sua igreja, eu, você. Por isso a palavra diz: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria. Muitas vezes nós achamos: eu me deleito em Deus com alegria. Mas a palavra diz que Ele se deleitará em nós. A palavra diz: Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Todas as vezes, querido, que o diabo te tenta e você não cede à tentação, ele se alegra com você. Todas as vezes que, em muitas ocasiões, em razão da sua fé, em razão do seu testemunho, em cada momento quando o seu coração está cheio da paixão por Ele, à medida que você o ama, o serve, o tem como tudo
tudo na sua vida, esta palavra vai se cumprindo em você. Ele está no meio de ti. Ele está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria. Por isso, nós devemos ser motivo de alegria para Deus. Eu quero ser motivo de alegria para Deus. Vamos dizer juntos? Eu quero ser motivo de alegria para Deus. Diga para o seu irmão essa verdade. Diga para ele: eu quero ser motivo de alegria para Deus. Na presença de Deus, no Salmo de número 16, no versículo 11. Salmo 16, o versículo 11 diz assim, Salmo 16, 11: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Na tua presença a plenitude de alegria. Na presença do Senhor, a plenitude de alegria. No Salmo 105, o verso de número 43, Salmo 105, o verso de número 43 está escrito assim: E conduziu com alegria o seu povo, e com jubiloso canto os seus escolhidos. Quando o Senhor tirou o povo de Israel do Egito e os levou para a terra, diz a palavra que o Senhor diz assim: e conduziu com alegria o seu povo. Ou seja, Deus marchando na frente do seu povo, na nuvem da glória. Se você pudesse ver a face do Senhor, você haveria de ver um semblante marcado de alegria. Seja Deus é um Deus alegre. E conduziu com alegria o seu povo, e com jubiloso canto os seus escolhidos. E é tão interessante, Neemias capítulo 8, versículo 10. Neemias capítulo 8, versículo 10. Neemias capítulo 8, versículo de número 10. Está escrito assim, a palavra diz, Neemias 8, 10. A parte final do verso diz: porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Ou seja, esta alegria que vem dele, que contagia. Diz a palavra que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Em Isaías 56, no versículo 7. Isaías 56, o versículo 7. Há uma promessa do Senhor dizendo que a casa do Senhor deve ser uma casa de alegria. É por isso que em nossas reuniões há momentos que a gente chora. Se alguém chegar muitas vezes em nossas reuniões, mas esse povo é meio esquisito assim. Tem hora que eles estão chorando, mas tem hora que dá vontade de a gente sair pulando de alegria. É porque está escrito aqui, é algo tão espontâneo. Diz aqui a palavra, Isaías 56, versículo 7 diz: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Diz aqui a palavra: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A palavra diz: os alegrarei na minha casa de oração. É verdade que quando participamos da ceia, ao olharmos o Senhor no Getsemane, o abandono, a dor, o sofrimento, mas algo que Jesus nunca perdeu foi exatamente a alegria. Em Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo de número 12, Hebreus capítulo 12, na oração que Jesus fez no capítulo 17 de João, ele pediu que o gozo do Pai estivesse em nossas vidas. Mas aqui está escrito, Hebreus capítulo 12, verso 1, vamos ler juntos? Portanto, também nós,
visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. A Escritura diz que Jesus sofreu. Quando entramos pelas páginas dos Evangelhos e chegamos até o Calvário, encontramos toda a dor, toda a agonia do Senhor. Mas diz aqui a palavra, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou. Há uma alegria. Esta alegria do Senhor, que é a própria força, que é a força do Senhor, que é a vida do Senhor. A Escritura diz, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a dor, a ignomínia, o desprezo. Ah, meus irmãos, uma característica na vida do crente é a alegria. Muitas vezes nós achamos que a alegria é resultado das circunstâncias. Alegria é uma decisão. Alegria no Senhor é uma decisão, é uma escolha. Você pode escolher ficar com a cara amarrada. Pode escolher. Como você pode escolher alegria. As circunstâncias muitas vezes vão falar para você ficar emburrado. Marido levanta azedo, a mulher levanta parecendo que ficou comendo pimenta a noite toda e tal, e aquela situação, e briga e confusão, desemprego, falta de dinheiro, isto e aquilo. Mas as circunstâncias não serão elas que deverão ditar. Alegria é uma decisão. Vamos falar juntos? Alegria é uma decisão. Você escolhe. É uma decisão. Porque se você for manter a alegria pelas circunstâncias, é uma situação. Quantas vezes você chora, você é traído, magoado, desprezado, mas quando você tem a decisão de manter a alegria, em Provérbios, no capítulo 17, versículo 22, Provérbios 17, o verso de número 22, Provérbios 17, verso de número 22, está escrito, vamos ler juntos: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Vamos ler de novo? O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Você pode dar essa receita, viu? Para todo mundo. Qualquer pessoa doente, qualquer pessoa de cara feia, passe esse remédio, porque está escrito assim: o coração alegre, o que é? Bom remédio. Coração alegre é bom remédio. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Isso. Fale para ele, quando você precisar de um bom remédio, o coração alegre é um bom remédio. Fale para ela, quando você precisar de um bom remédio, coração alegre é um bom remédio. Mas está escrito: mas o espírito abatido faz secar os ossos. Ou seja, muitas vezes circunstâncias, ira, raiva, igual nós vimos, faz secar os ossos. Mas o espírito alegre é um bom remédio para tudo. Qualquer coisa, até dor de cotovelo sara. Ou seja, resolve qualquer
não é uma panaceia, mas é verdade. O coração alegre é um bom remédio. Então você pode sair daqui como um médico, sabe? Receite esse remédio para todo mundo. Eu vou te dar um bom remédio, um coração alegre. Por quê? Alegria é uma decisão. É uma decisão. Mas é tão interessante que essa alegria é um testemunho também. O mundo aí fora, ele não quer entender muito. As pessoas querem, algumas, discutir religião. Querem discutir doutrina. Muitas vezes são tão legalistas, sabe? Tão legalistas. Cheias assim de mil coisinhas e tal, e não tem alegria. Nunca encontrei um testemunho de Jeová alegre. Não sei se você já viu um testemunho de Jeová alegre. Vocês nunca viram um testemunho de Jeová parecendo pastor Jonas, já? Nunca. Por quê? Falta o quê? Esta vida, não é verdade? Quando você encontra um legalista, tal, e muitas vezes as pessoas ficam cheias de emburraias, tal, de doutrinas e coisas assim, ele não tem alegria. Alegria é um testemunho. Tão interessante isso, um testemunho. Essa semana eu vi um irmão contando que lá no México, um pastor havia convidado um pastor chinês para pregar na igreja. Só que aquele pastor chinês, ele nunca havia visto antes. E o pastor mexicano era o símbolo que as pessoas têm assim de físico. Ele era um halterofilista, então era aquele moço assim forte, bonitão, sabe? E lá na igreja o pessoal gostava de vê-lo assim, bem forte, musculoso e tal. E quando o pastor chinês foi lá pregar, qual que não foi o impacto? Que ele era assim magrinho, bem magrinho, bem magrinho, bem magrinho. E ele estava usando uma camisa de seda, mas uma camisa toda colorida, sabe? Muito colorida, muito colorida. E quando ele falava, a voz dele era uma voz fanhosa, fininha, minhas irmãzinhas e tal, bem fanhosa, ele não conseguia. E à medida que o pastor falava, toda hora ele ficava passando o lenço assim, falava uma frase e passava um lenço, falava e passava o lenço. Aí quando terminou o culto, esse pastor, o mexicano, chamou e disse: olha, eu tenho uma palavra de conselho para você, colega. Olha, você precisa falar grosso. Você não pode ficar falando assim fanhoso. Ficar passando lenço também toda hora, não pode isso. E essa camisa sua, olha o jeito, que camisa é essa? Aí aquele pastor, o chinês, ele disse: irmão, eu falo assim, porque durante 15 anos eu fiquei preso em razão da fé em Jesus. Eu fui torturado, pisaram no meu pescoço, rebentaram as minhas cordas vocais, e por isso que eu falo dessa maneira. Eu tenho que passar o lenço toda hora, porque eu fico babando. Eles me machucaram muito, em razão disso eu tenho que ficar tirando toda hora a barba. Querida, e a camisa? Quando meus irmãos me enviaram da China, tudo que eles conseguiram foi o dinheiro suficiente só para comprar essa camisa. É tudo que eu tenho. E eu sou tão magro assim, porque passei tanta fome durante o tempo que eu fiquei 15 anos ali, e agora meu corpo não recupera mais. Aquele halterofilista tão grande foi murchando. Mas a despeito de tudo, aquele homem tinha uma alegria. Passava o lenço, falava de um modo fanhoso e fino,
mas havia uma alegria. O testemunho, alegria é um testemunho. E se existe algo que a igreja precisa fazer, é manifestar o hábito de alegrar-se. Você deve se alegrar pelo fato de você estar vivo. A maior bênção que você tem não é a sua salvação, é o fato da sua vida, porque você está salvo porque você está vivo. Comece a valorizar a sua vida. Muitas vezes você fica assim, eu não estou triste, eu não tenho nem namorado. Querido, não é isso, você está vivo. Você está vivo. Viva hoje. Comece a se alegrar hoje, escolha. E procure ter a graça de viver cada dia como se fosse seu último dia. Há um povo lá na África, o povo chamado Maasai. E os Maasais, na língua Maasai, não existe o tempo futuro. Ou seja, eles nunca dizem, eu viverei. Ou seja, na língua deles não há futuro. Não há futuro. É um povo nômade, vai de um lado para o outro. Eles, em razão disso, eles só vivem um dia. Eles só vivem o presente. Eles só vivem o hoje. Eles vivem o presente. Quantas vezes o fato de você só viver futuro, você não consegue viver intensamente a alegria hoje? O momento mais precioso que você tem é esse. Não é a abobrinha que você vai comer no almoço, não é isso. Não é o fato de você encontrar a namorada logo mais, não. Ou seja, algo que você precisa guardar é que o tempo mais importante é o que você está fazendo agora. Há muitas pessoas que vivem só lá para frente, é agora, é o presente. Quando você entende, eu estou vivo. E quando você valoriza intensamente, quando você conversa com alguém, quando você vai orar, quando você participa do culto, quando o coral, cada componente do coral vai cantar, pode ser a última vez que alguém esteja cantando aqui, pode ser a última vez que eu esteja pregando aqui. Quando você faz, entendendo que pode ser a última vez, você vai colocar toda a sua vida, você vai se dar, você vai se entregar, e você não vai viver com aquele fardo tão pesado, achando o peso do amanhã. Viva de um modo simples, viva na simplicidade das crianças. Jesus Cristo disse que nós, os adultos, teremos que nos transformar como crianças, para podermos entrar no reino de Deus. Comece a se alegrar com as coisas simples, sabe? Comece a se alegrar com as coisas simples. Comece a se alegrar com as coisas assim simples. De manhã, um cheirinho de café. Que coisa boa, compreende? Se alegrar em vestir uma roupa lavadinha, se alegre. Uma roupa sujinha, se alegre, mas não, suja não vai vestir não, tem que lavar. Ou seja, comece a se alegrar com o sorriso de uma criança. Quando você viu aqui as crianças sendo dedicadas aqui ao Senhor, se alegre. Muitas vezes você fica aí dizendo, eu tenho, vou lá, não, seja como criança. Criança se alegra, não é verdade? Se alegra. É uma decisão. Escolha. E cada página da Bíblia fala de alegria. Comece a demonstrar essa virtude tão forte na alegria do Senhor. Amém? Eu queria ter tanto tempo para ficar aqui com meus irmãos, mas nós vamos ter que parar. Abra sua Bíblia em Filipenses 4:4. A palavra diz que a casa do Senhor, Deus queria fazer na sua casa de oração, a presença do Senhor, na presença do Senhor, abundância de alegria. Filipenses 4:4 diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos.